Olá, aqui é Neil Armstrong. Vamos falar de técnicas de modelagem orgânica, modelagem 3D, e hoje a gente vai falar sobre personagens realistas. Então a ideia é a gente trabalhar também com plane modeling, essa técnica que você, a partir de um plano, você começa a modelar os seus personagens. Nós falamos sobre box modeling nas últimas videoaulas, e a ideia hoje é falar sobre plane modeling e que você tenha possibilidade de você trabalhar a sua cabeça. Você pode usar como exemplo a sua cabeça para trabalhar e fazer o seu modelo de si próprio, digamos assim. Antes de continuar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as referências, ok? Então eu tenho aqui esse modelo de frente e de lado. E como é que eu faço para encaixar? A primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto de bem distante, tentar fazer uma aproximada, até que não está com tanta resolução, para que eu tire um pouco das perspectivas, para que fique meio ortogonal, né, o máximo que eu puder. Existem câmeras que são mais perfeitas com relação a isso. Né? Eu tirei de um celular, mas para a gente ter também a noção de que eu posso fazer de qualquer jeito, assim, com o celular mesmo. Eu não preciso de equipamentos caríssimos. Eu estou usando o Widbang, por exemplo, que é um software gratuito. Então eu vou fazer o seguinte: Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar a opacidade dessa camada e colocar menorzinha aqui. Eu estou vendo que eu fiz um trabalho interessante, né? Acho que não foi nem muito de propósito não. Eu coloquei já bem... Opa! Já está meio que casando aqui, né? Boca, olho... Nossa! Se você tirar da mesma distância, a coisa já vai ficar bem interessante. Opa, não posso. Só colocar aqui de mais ou menos para o meio. Olha só, casando ali a pontinha da cabeça. Interessante que você tem que ver também o tamanho. Ficou mais ou menos na mesma posição. Ctrl T. Diminui um pouquinho só. E eu acho que é isso. Enter. Ok. Vindo para cá. Então eu poderia até, eu vou tirar esse side aqui. Eu não vou nem salvar. Posso pegar uma área aqui que eu quero que esteja os dois elementos. É bom centralizar um pouco mais. Eu vou tentar centralizar por aqui. Ver se o outro vai estar dentro. Ok. E o tecla Alt N eu vou cortar. Vou chamar esse elemento ele salvou como front. Salvar como front eu vou salvar assim. Vou salvar como JPEG, simplesmente salvar por cima. Tudo bem que tem essa história. E aqui, Ctrl Shift S, eu vou salvar como JPEG também, por cima do site que eu tinha lá. Ok, sim, ok. É interessante fazer outro tipo de cópia, na verdade. Então, talvez seja interessante até cortar um pouquinho mais. Salvar aqui. Opa, não. Em cima do side. Mas eu vou ter que salvar agora. Ctrl Shift S.
em cima do front. Ok. Posso confirmar isso aqui. Refs, font size, coloco para cá. Pronto. Tenho frente e lado para começar a modelar. Vamos para o Blender agora. Ok. Na chamada modelagem plano a plano, ou plane modeling, a gente fica livre para colocar os vértices planos onde a gente quiser, mas você tem que encontrar os loops, fazer um planejamento inicial, né, e vai seguindo o seu plano, ok? Então, eu acho que a coisa tem que funcionar muito por aí. Vejam quais são os principais tipos de loops, que isso funciona inclusive para personagens cartoons também. Tem personagens não muito realistas, isso tudo vai funcionar porque o que vai dar movimentação tanto em game como em animação é que eu tenho flexibilidade, você tem músculos aqui que vão trabalhar essa parte. Eu gosto muito de topologias simples, simplificadas, assim, com menos polígonos, tem uns que são com bem mais polígonos, essa também está bem interessante. Mas quando você consegue controlar os polígonos, poucos polígonos e ter muitos movimentos e flexibilidade, eu acho muito interessante. Tá? Então você trabalha como se fosse realmente os músculos que vão agir, né, são baseados na musculatura facial, orbiculares ori, orbiculares ori, oculi, enfim, assim por diante. Chegando aqui no Blender, eu vou apagar o meu cubo e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as minhas imagens aqui. Alt G, para ficar bem centralizado. Eu vou aqui para o lado, Side. Alt G também, então teoricamente eles estão... Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Vou apagar, vou colocar o front de novo. Alt G, agora sim. Tá quase em 3D, né? Seguindo então os nossos esquemas anteriores, a gente pode pegar esses dois elementos, N, colocar uma new collection chamada refs de referências, ok? Eu posso tirar a seção de cada um deles, por exemplo, essa parte. Vindo nas características, tá? Quero que ele apareça só de frente. Tem uma certa transparência, eu posso mudar isso depois. E o de lado também, que ele tem uma certa transparência e apareça só de frente, no caso a frente dele aqui, do outro lado não deveria aparecer. Opa, ao contrário, aqui. O lado que eu não vou enxergar, que é o lado que não seria válido. Então, posso clicar aqui em toda essa camada, essa collection. Aqui eu não posso tocar mais neles, eu volto ali de forma bem prática depois. Ok? Vou criar então um plano para fazer o Plane Modeling. Aperto Tab para entrar em Edit Mode, R, X 90 graus no eixo X, e eu tenho que aí eu tenho o meu centro de massa no mesmo lugar, mas a parte de cima, ou seja, o eixo Z vai apontar mesmo para o local Z. Estou sempre salvando, Ctrl Shift S para salvar mais uma versão. E aí eu posso, antes mesmo de qualquer coisa, eu vou pegar esse plano e chamar de Head. Não é uma cabeça ainda, mas eu vou chamar e vou colocar uma nova collection chamada Cabeça. Pronto, eu posso tirar também. Eu posso fazer algumas análises aqui, né? Começar a pensar em como seriam, se eu teclar a letra D, esses add loops. Definição do contorno da boca. Por que eu estou fazendo desse lado? Porque eu vou usar o mirror, tá? Embora não seja exatamente espelhado o personagem, vou usar o mirror inicialmente e depois eu vou mudar de acordo com o caráter.
Tem um aqui no queixo, no nariz também. Tem um no olho, ao redor do olho. Então eu peguei um mais ou menos aqui. Enfim. Eu posso fazer um planejamento bem mais detalhado. Eu não vou fazer isso agora. É uma questão didática que também demoraria um pouco mais de tempo do que a gente teria aqui, né? Mas assim, que fique bem compreensível que você pode até aumentar mais esse nível de detalhamento no teu planejamento, ok? Se eu quiser ver mais ou menos dessas anotações, você tem aqui Notations, tá? E você pode tirar e colocar, ok? Voltando para a cabeça, eu vou fazer aquele velho esquema de colocar um mirror, clipping, e aí o G, pronto, já grudou porque eu começo a fazer escolhendo aqui um lugar onde eu possa começar a fazer a face dele. Eu posso começar definindo a parte da cabeça dele aqui e ir através das arestas, tanto com extrusão, não vai ficar perfeito ali do outro lado, ele não tá, até porque não é totalmente simétrico, mas a gente pode fazer um pouquinho melhor do que isso, né? Vamos ver aqui uma coisa, vamos aqui pros empties, vamos chamar isso aqui de front, isso aqui de side, é melhor. E aí o front eu vou teclar G, X, seguro no Shift e ando um pouquinho mais para cá. Ó. Isso até rotacionar, que eu não consegui fazer lá no programa, eu poderia fazer aqui, mas acho que já está bem dentro do limite, bem aceitável. Pode se guiar pelas linhas aqui, poderia ter sido feito isso lá no Photoshop da vida, Midbang, o GIMP, enfim. Ok, mas aqui precisa de pelo menos um pouquinho, né, ficar um pouco mais no meio. Muito bem. Vamos ver de lado. Ok, a gente vai vendo isso aos poucos. Voltando para a cabeça. Então, eu posso já desde o começo, inclusive, né, e se eu for para a parte de modeling aqui, vou colocar em ortogonal, dividir a tela, vertical split, onde eu tenho já frente e eu tenho aqui já o meu lado. E aí eu vou entrar no modo de aresta, selecionar esse elemento, GY, isso aqui está exatamente aqui. Então eu vou trabalhando já tridimensionalmente esses elementos, o que eu não achei. Opa, aqui, GY, o que não estava talvez muito coerente. Aqui, por exemplo, uma coisa interessante, aqui você tem que perceber que aqui você vai ter um edge loop mais ou menos por aqui. Aqui tudo bem. Vai ter que ter alguma malha aqui. Aqui eu não tinha colocado nada. Enfim. Aqui, por exemplo, que é a testa dele, né, você vai afastar um pouquinho porque existe, já começa a buscar tridimensionalidade. E assim a gente vai fazendo e ajustando. Eu percebo o seguinte, essa parte da frente ela está bem maior, né? Aqui deveria estar encaixando.
Então é uma forma, né? Eu poderia ter passado um pouquinho mais de tempo lá, mas já que eu não passei, o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, selecionar S, S, tentar achar exatamente o formato para que encaixe uma coisa na outra. Pronto. Aqui sim, acho que eu vou ter o encaixe perfeito. Lembrando que existe sempre um pouco de perspectiva em relação a esses elementos. Voltando aqui, tiro o elemento das referências, fator de toque, e aí vamos lá. Se precisar de mais, subdivide. Talvez a boca dele possa estar sempre para você manter os quadros, mais ou menos assim. O mais interessante aqui é a topologia, e você pode inclusive começar com uma topologia bastante simples até, contando os polígonos. Por exemplo, a partir desse aqui, você pode pensar, vou ligar aqui, Ctrl clique, Ctrl clique, clique, vou ligar aqui e por último junto os dois, tecla F para juntar. Quando serão necessários para cá? A gente pode começar pela parte mais externa ou pode começar pela parte mais interna também. Então não existe, digamos assim, uma regra Alt A para selecionar tudo. Ctrl clique, eu começo a fazer os meus vértices do nada. Ctrl clique, clique, clique. Sempre é interessante você não fechar aqui completamente, porque você pode... Eu já estou fazendo muitos polígonos aqui, mas enfim, se você planejar, você pode sair cortando um monte de coisa antes mesmo de conseguir. Aí, a partir daqui você pode inclusive fazer algumas coisas como extrusão e escala, e aí você vai aproveitando e remodelando. Mas antes de fazer isso, é interessante você ver onde é que estão. Aliás, todos esses vértices eles estão para cá. E uma coisa muito interessante, especialmente quando você está trabalhando com malhas mais complexas, é você ligar algumas opções aqui, como por exemplo Auto Merge. Ok? E você ligar esse íconezinho em vértice. Ok? Você tecla G e ele vai se grudar aqui. No caso eu não vou deixar ele ligado, mas se eu teclar G e teclar Ctrl ele vai tentar se ligar nos cantos. O que pode ser bastante interessante. Tá? Mas eu posso realmente ligar já aqui. Mas aí eu posso também gerar mais loops, mais elementos. Vou fazer uma coisa mais abrangente inicialmente.
Por exemplo, aqui ele vai lá para pertinho da ponta, mais para a sobrancelha, mais para lá. Enfim, eu vou visualizando o meu personagem, o meu objeto, o que for, já tridimensionalmente eu vou trabalhando ele para que fique chegando bem próximo do que eu quero. Tá? Tenho esse edge loop. O que acontece com esses aqui? Eu já meio que fiz a contagem. Ele tem uma coisa interessante, se você teclar quando ele tem um caminho F, ele vai tcharam, fazendo toda a montagem. Então, estou começando a, se eu tocar a barra aqui, a enxergar o meu personagem. Vou tocar a barra novamente. Ok? Vamos juntando mais elementos. Então, a partir daqui, Ctrl A, só dar uma ajustadazinha aqui. Ctrl clique, pegando de mais longe. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Ctrl R, gero um loop, F, pronto. E aí a gente vai, parte do detalhe do queixo, vai pegando por ali, tentando sempre nos guiar, a gente vai tentando se guiar pela... Você pode também ir com E, de extrusão, ou eu prefiro sempre o Ctrl clique. Uma coisa que pode ajudar bastante também, especialmente que a gente tem mais ou menos o formato, mas muitas vezes é complicado de você achar essas coisas, especialmente no começo, você pode fazer o seguinte, vou dar clique aqui, Horizontal Split, e aí aqui eu coloco no Image Editor, vou abrir uma imagem e vou lá nas minhas referências, eu baixei da internet, colocar a fonte lá embaixo, Half-Malek, tem lá nos slides também que a gente comentou, o que pode ser bastante interessante quando a gente está trabalhando as topologias. Elas são realmente um pouquinho complicadas. Por exemplo, estou aqui no nariz, a gente percebe que esse loop ele vai lá para cima, aqui é um pouco mais aberto, vendo pelo lado esse elemento que vem, ele vai seguindo aqui a bochecha, enfim, aí a gente vai trabalhando mais ou menos nesse esquema. Vou caminhar um pouco aqui e fiquem atentos aos comentários.
além de tentar seguir os edge loops, você também tem que ter uma coerência de um lado e do outro da malha, de acordo com o que você está se colocando para fazer. Mas aos poucos as coisas vão se fechando da melhor forma possível. Se tirar as referências agora, se tirar, por exemplo, deixa eu só ver aqui uma coisa, a gente já utilizou talvez o máximo desses edge loops, desse planejamento super básico, que a gente pode tirar essas anotações aqui. Opa, fiz foi duplicar, que a gente possa eventualmente ter uma noção concreta daquilo que está sendo produzido aqui. O modelo realista ele tem um compromisso com a realidade, por isso ele é mais complexo de diversas formas para se produzir. Podemos dar uma extrusão aqui, mas ele, opa, não. No caso, saindo daqui, todos estão com quad. Você teclar I, no caso seria I. E agora uma extrusão. Onde você pode, veja que o interessante depois que você faz tudo isso é que você tem edge loops que você vai colocando maiores, menores e ajustando de acordo com a necessidade. E a gente vai chegando, obviamente precisa de muitas. O importante é você chegar na anatomia, na topologia, para depois a gente ir ajustando todos os pontos que forem necessários. Por exemplo, aqui você tem vários edge loops. Aqui, se eu quiser mais um, eu só faço dar um Ctrl R e aí eu vou ajustando para fazer boca e etc. Se eu quiser também eu posso, por exemplo, selecionar aqui a Smooth e aí eu dou uma suavizada maior ou menor, dependendo daquilo que eu queira fazer, tipo de elemento. E obviamente precisamos agora mais do que nunca das referências, teclar O aqui, você vai ajustando tanto de um lado como de outro para chegar no personagem desejado. Uma vez que eu tenha isso, a gente pode começar a brincar aqui. Peguei todos esses elementos aqui, ou pelo menos aqui. Parte de cima da orelha, acho que dá pra começar a brincar. Acho que eu fiz 2 vezes, não. Fiz, ok, tudo bem. Lembrando de que cada vez que eu faço um ajuste como esse, eu preciso verificar se está tudo bem. Esses elementos.
Para a gente concluir essa parte aqui, obviamente o resto vai ser construção muito parecida com o que a gente viu no modelagem cartão. Por exemplo, você vai fazendo extrusões na boca, opa, tirar o ozinho, vai colocando mais para dentro, vai fazendo a parte interna. Agora, uma coisa importante, interessante que nós não vamos lá é que aqui você tem um olho bem mais definido. Vou falar nisso só, vamos ativar aqui o novamente, proportional editing, ajustando aqui o formato da cabeça novamente. A gente pode fazer os dois ângulos. Aqui é mais interessante, inclusive. E o que nós precisamos, na verdade, é criar uma esfera, UV esfera, tab RX90, vou deixar com a mesma quantidade mesmo para servir de globo ocular. Posso até fazer o seguinte, eu acho que é mais interessante colocar um mirror e puxar para cá. Ele já vai para os dois. Representar. Vou usar sempre no Edit Mode aqui por enquanto. O globo ocular dele seria mais ou menos desse tamanho aqui. Vou colocar aqui no centro. Mais ou menos assim. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma base bem realista para trabalhar. Lembrando que a partir do momento que eu tenho Edge Loops, eu posso simplificar bastante a minha vida trabalhando até vários elementos de uma vez.
quando a gente chega aqui, essa boca ficou bastante esquisita, né? Mas é aquela história, a gente vai mexendo aqui com o que a gente tem, colocando mais edloops. Opa, não, aqui não. Ctrl R, quando for o caso. Bom, gente, é isso. O próximo passo seria a orelha. Então, existem muitos tutoriais que falam sobre isso. É o padrão de trabalho mais ou menos esse, tá? Não vamos entrar também em tantos detalhes assim. E a gente vai depois fazer o UV, né, e mapear. Inclusive podemos utilizar a própria imagem de referência para usar como textura. A vontade que dá de ficar trabalhando sempre nesse negócio, para depois concluir. Mas é isso, tá? Modelagem realista, princípios básicos, edloops, trabalhando com plane modeling, né? A gente vai ver outras alternativas depois, também baseado em plane modeling, enfim. Mas essa coerência de você conseguir esculpir em 3D, nem esculpir, que a gente vai ver escultura também, mas de desenhar em 3D exatamente como a gente quer e ainda com uma referência. Ok? É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.